Fala aí, Dev. Beleza? Hoje, em nosso tutorial, eu vou trazer um exemplo aqui de como criar um joguinho usando o Pygame do Flipbird. Legal? Então, aqui no nosso tutorial hoje, nós vamos aprender como utilizar o Pygame, como utilizar Pygame, obviamente com Python, porque é feito para isso, né? Então, como fazer isso, como fazer o joguinho do Flipbird. E de quebra, a ideia é que nós façamos com que este jogo seja jogado pela IA. Olha só que legal. Então, no final, a ideia é que o nosso joguinho esteja sendo jogado pela IA, ou seja, ela que vai fazer todo o movimento do nosso pássaro. Então, hoje, aqui na primeira parte do tutorial, nós vamos quebrá-lo, né? Porque nós precisamos de muita etapa para poder chegar no que nós queremos, né? Mas hoje nós já vamos deixar o jogo visualmente funcional. Ou seja, o resultado que nós esperamos no final do tutorial é este daqui. Então, vamos executar o Python aqui, esperar um momentinho para ele carregar. Ele carregou e temos aqui na janela o Flipbird. Repare que ele ainda está estático, não tem muita movimentação e nem o obstáculo que precisaria. Mas esse pouquinho já vai dar para a gente perceber a complexidade de fazer só este pedacinho aqui. Já não é tão fácil quanto você possa estar imaginando, mas já vai dar uma dimensão bem grande de como o nosso joguinho vai ficar. Então, maravilha. Vou fechar aqui. Vou fechar o jogo para que eu possa criar uma pasta, né? Para isso, então, a ideia aqui é ter uma pasta limpa. Então, nós vamos criar ela chamada de Flipbird mesmo. Simples assim. Então, nós criamos aqui a pasta. E como a gente já sabe, precisamos fazer nossa virtual env. Então, country -env. Então aqui nós estamos criando nosso ambiente virtual para esse projeto. Eu acabei não entrando aqui na pasta, né, que nós criamos. Então, vou entrar aqui e aí sim executar o comando aqui para ele criar o nosso ambiente virtual. Vou pausar o vídeo aqui para não tomar muito tempo. Legal, nosso comando já executou. Agora eu vou ativar o ambiente e irei abrir o Visual Studio Code nesta pasta aqui para que a gente possa codificar o nosso jogo. Legal, então vamos aumentar aqui. Por enquanto nós não temos nada, só temos o Virtual Env aqui, né? E a ideia é que a gente comece a escrever o código necessário para que o nosso jogo funcione. Mas antes disso, né, falta instalar a Pygame. Então, para isso, retornaremos aqui ao terminal, executaremos pip install Pygame, executaremos o comando. Novamente eu vou pausar o vídeo aqui para não tomar muito tempo com a instalação. Maravilha, o comando já executou, então neste momento eu já tenho o Pygame. Então vamos retornar ao Visual Studio Code e aqui eu vou definir o meu arquivo, vou chamar ele de app.py. Maravilha, então vamos fechar aqui, aumentar um pouco aqui a visualização e legal, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar um import da própria Pygame, importar também OS, porque nós vamos trabalhar com imagens, né? Então a ideia é que nós carreguemos, né, essas imagens. Não se preocupe, porque na descrição do vídeo eu vou deixar um local onde pode ser baixado as imagens que eu vou utilizar aqui no tutorial, tá? Então para isso, como eu já tenho elas aqui, eu vou copiar, colar aqui e abrir para que você possa ver. Então reparem que aqui é a base do nosso jogo, né? Então essa é a parte inferior do game,
né? Então é onde fica passando aquela animação de que ele está voando, mas isso na parte inferior, perfeito? Para o background, nós temos a nossa cidade aqui, perfeito? Como é o jogo do Flappy Bird, nada de extraordinário. Temos 3 imagens de pássaro, então repare na asa aqui, tá? Na imagem 1, na 2 e na 3, então repare que a parte superior, a do meio e a inferior da asa, para que nós temos um movimento, né, de que ele está voando. Por último, nós temos aqui o obstáculo, né? Então aqui é onde o Flip, né, vamos chamar ele assim, precisa estar, vamos dizer assim, precisa passar pelo obstáculo, perfeito? Então entenda dessa maneira. Então eu fiz um desenho aqui, não é o melhor do mundo, né, mas já dá para entender. Então ele tem um obstáculo, tanto na parte superior quanto inferior, e o nosso amiguinho aqui precisa fazer o movimento e identificar se ele é capaz de passar. A asa aqui ficou muito grande, né? Eu já teria um problema aqui, mas não vamos entrar neste mérito, perfeito? Vou reduzir então um pouquinho aqui, pronto. Então a ideia é que ele seja capaz de passar. Então ao ter um obstáculo aqui e aqui logo na sequência, que ele tenha a capacidade de saber disso, né? Por enquanto ele não sabe, tá um jogo estático, né? Nós não temos esse poder ainda, mas quando for avançando o tutorial nós vamos conseguir chegar neste resultado, perfeito? Então é isso, as imagens aqui. Então, retornando para o código, agora que a gente já sabe disso, nós vamos fazer algumas coisas aqui. Então primeiro, nós precisamos definir, né, o tamanho de largura e de altura da janela do jogo. Lembre-se que no começo do vídeo eu mostrei o jogo em execução, então já dava para você perceber que quando é exibido a janela, ela tem que ter uma largura e uma altura, né? Então nós vamos definir isso agora, perfeito? Então aqui eu vou definir o width é igual a 500. Este número aqui você pode alterar, tá? No meu caso eu vou seguir com este tamanho. Então win 8 aqui de 800. Então eu acabei de definir a largura e a altura da minha janela do jogo, perfeito? Então agora, qual que é a ideia? Eu preciso formar o pássaro. Lembre-se que ele tem um movimento, né? Ele tem 3 imagens que o faz movimentar. Então seria bird 1, bird 2 e 3, ou seja, pássaro 1, pássaro 2, pássaro 3, perfeito? Então este é o movimento que nós estamos esperando que ele seja capaz de fazer. Para isso, nós vamos então definir aqui a bird images. Vamos aqui definir que ele tem que carregar as 3, tá? E para isso, obviamente, nós precisamos falar para o Pygame, porque ele que sabe, né, fazer isso. Utilizar transform aqui para uma escala de 2, então um scale de 2x, perfeito? Então aqui eu vou falar para ele, olha, eu preciso que você escale a imagem que eu vou carregar, né, para esse tamanho de 2 vezes. Então ele vai assim, legal, entendi isso, mas qual é a imagem? Aí vem aqui, pygame.image de imagem .load para que ele saiba carregar. Então aqui já seria OS, né, path join. Então aqui eu quero dar um join, né, para que ele saiba onde está a pasta, que nós já sabemos que é a images. Então eu vou colocar images e irei falar que eu quero carregar bird 1.png, perfeito? Vou fechar aqui para que eu possa carregar a segunda imagem. Então agora que nós já sabemos disso, né, que ele vai fazer esse código e ele tem que estar nesta lista com todos, basta eu copiar e colar, né? Então vou vir aqui, colocar a 2 e a 3, salvar, e é isso, perfeito? Então aqui eu vou dar um print em bird images, vou executar só para que vocês possam ver.
Então, o resultado é esse, onde ele está mostrando que ele tem 3 imagens. Repare aqui que nós já temos os tamanhos que elas serão carregadas, perfeito? Isso já demonstra que está funcionando. Já temos as 3 imagens que nós precisamos. Agora, nós temos que carregar as outras imagens do jogo, né? Então, lembre-se que não tem só o pássaro. Nós temos os obstáculos, o cenário e o background. Então, para isso, agora, eu não preciso de uma lista, né? Então eu preciso apenas de uma declaração única. Então eu vou falar que o meu pipe images é igual a este comando aqui, que é o mesmo, pois eu estou querendo carregar a imagem, né? De images, só que agora de pipe.png. Então agora que eu já carreguei, né, a imagem do tubo aqui, ela já está pronta para ser utilizada. Ainda não conseguimos utilizar, mas já está pronta. Então agora eu vou carregar aqui a base, né, ou seja, a background nesse momento, o mesmo comando diferenciado pelo base. Então nesse momento eu estou carregando a base. E por último, eu pretendo carregar a imagem de fundo. Então bg images ou background images. Então aqui eu já estou carregando o background, que seria bg. Então eu estou com o background, a base, o tubo, que é o meu obstáculo, e os pássaros. Agora, o que a gente precisa fazer? Uma classe em Python que seja responsável por unificar a mecânica que o nosso jogo necessita. Lembre-se, ele tem que subir, descer, mostrar a imagem, fazer animações, então ele tem que fazer bastante coisa. Aqui nós vamos empacotar isso numa classe. Então para isso, nós vamos definir a classe bird. E vamos agora criar algumas propriedades que vão ser referentes à configuração do nosso pássaro, né? Ou do nosso game, podemos falar assim. Então, as imagens virão de bird image, ou seja, as imagens do pássaro são essas. Nós vamos colocar aqui a rotação que ele precisa ter no jogo, que vai ser uma configuração de 25. Também faremos outra configuração de rotação e velocidade para ele. Então, lembre-se como o jogo funciona, ele sobe, ele desce, ele avança. Então é assim que esses camaradas que a gente está definindo. E aqui o tempo da animação. Então, nós vamos colocar que ela é de 5. Maravilha. Então agora nós vamos definir o init, a configuração inicial aqui da nossa classe. Ou seja, vamos definir o que precisa ter. Perfeito? Então nós vamos colocar aqui def init self. Importante, né? Os eixos que nós pretendemos trabalhar. Então ele vai ter o eixo x e y, né? Legal. Então agora eu vou falar para ele, olha, o self de x é igual a x quando você declarar, né? Ou seja, quando o bird for declarado, né, instanciado, vai ser passado tanto o eixo x quanto o eixo de y. Então agora vou colocar aqui os eixos. Eu vou também definir mais configurações aqui para mim. Mais à frente nós já vamos entender, mas está tudo relacionado à mecânica do jogo, como eu já expliquei. Então, isso tudo amarra essa nossa mecânica, perfeito? Como o jogo deve funcionar. Essas declarações aqui é o que farão o nosso jogo exibir de forma correta. Então, por último, agora eu vou falar que eu quero a primeira imagem, perfeito? Do pássaro, para que ele tenha a inicial, para que ele saiba onde começou, perfeito? Essa nossa definição, maravilha. Aqui eu estou com um probleminha de spacing, perfeito? Era só isso que ele está reclamando. Ele auto-ajustou porque eu estou com o AutoPep aqui configurado, perfeito? Então, maravilha.
Agora que nós já fizemos as declarações iniciais da mecânica do nosso jogo, né? Eixo, velocidade, altura, qual imagem exibe primeiro, contagem de imagens e assim por diante, nós precisamos definir mecanicamente o que fazer. Ou seja, o que nosso pássaro faz? Jump, move. Ou seja, ele salta e ele se move, né? Então ele precisa identificar isso, né? Onde houver o obstáculo, ele tem que saber qual movimento que ele vai fazer no eixo, né? Para que ele suba e que ele avance, né? E que esse obstáculo que está ali, né, seja detectável. Essa é a ideia do nosso jogo. Então, para isso, eu vou fazer o jump, realmente fazer com que ele salte, essa é a ideia. Então eu vou definir uma velocidade aqui para ele inicial, né? Ou seja, a velocidade para este salto, perfeito? E irei colocar as minhas configurações aqui para isso, inclusive a altura que ele deve fazer isso, né? De onde vai vir a altura do Y, perfeito? Então vem desse eixo. Então aqui eu ensinei o pássaro a fazer um salto. Você vai reparar que de início ele ainda não vai estar fazendo, mas é importante que nós tenhamos na classe já esta inteligência, perfeito? Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos definir como ele se move, né? Então, para que ele se mova, é baseado o quê? Em velocidade, perfeito? Então, que ele vai estar, ou seja, voltando aqui para o nosso desenho, lembre-se que ele tem uma velocidade, mas também ele precisa saber aqui aonde que ele vai estar para que não bata aqui nem aqui e que essa velocidade seja suficiente caso ele tenha que descer aqui ou tenha que ir reto, porque ele já aprendeu a fazer isso, perfeito? Então esta mecânica que nós vamos definir neste momento. Então def move self. Então agora nós vamos criar esta mecânica. Este código ele é um tanto quanto grande para fazer isso aqui, tá? Então eu vou definir ele aqui e como eu mencionei nos comentários do vídeo vai estar o repositório, vai ser isso, tá? Que eu vou deixar para que você possa copiar e não tenha tanta dificuldade de ficar escrevendo. Mas basicamente o que nós fizemos aqui é definir, né, a velocidade, a gravidade com que ele tem que passar para poder vencer o obstáculo, perfeito? Então, em resumo, é isso que ele está fazendo aqui neste código, perfeito? Então ele vai fazer essas verificações para ver esse ponto que ele se encontra e assim ele conseguir vencer este obstáculo. Mas você vai reparar que ele ainda não consegue fazer isso, tá? Ele não vai conseguir. Aos poucos nós vamos ajustar para que ele consiga, perfeito? Então acabamos de fazer com que ele seja capaz de se mover, perfeito? Então ele salta e ele se move. Agora nós precisamos exibir, né? Então, ou seja, mostre para mim o pássaro. Então seria o draw, perfeito? Então nós vamos fazer um self. Ele precisa da win da janela, né? Que ele precisa desenhar este pássaro, perfeito? Então para isso nós vamos falar que self aqui image count, ele soma e atribui mais um, ou seja, ele está contando a imagem, né, para exibir corretamente, ou seja, de novo, né, a questão do movimento da asa, né? Então, para que a gente consiga fazer este movimento da asa, nós precisamos fazer essa contagem para que ele seja capaz, né, de fazer a animação que nós estamos desejando aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte: if self image count for menor que a self de animation time, ele define a minha imagem como a imagem 0,
perfeito? É esta condição que nós estamos fazendo aqui. Para baixo, o que vai mudar no que eu vou colocar de código é só o tempo da animação. Ou seja, né, ele vai fazer a mesma regra de image count, ou seja, ele está atribuindo e somando, e eu vou verificar, né, e multiplicar este tempo por 2, 3, 4 e depois a última animação, que significa que ele tem que zerar a imagem, perfeito? Então eu estou falando para ele assim, ó, eu quero que você ao atingir esta regra aqui, você mostre a última imagem e zere o contador, perfeito? Então ele está seguindo esta regra. Agora eu vou falar para ele que eu quero que você verifique se eu estou com menos de 80. Se isso tiver acontecido, você define a imagem como a imagem 1, né? Então aqui eu tô fazendo uma verificação só para ajustar a questão do batimento da asa, perfeito? E para isso eu vou falar para ele que a animação vai ser multiplicada por 2 para que ele faça esse retorno e ajuste para mim essa questão. Então eu vou falar para ele, olha, image count self animation time multiplicado por 2. Então acabo de fazer o que eu preciso para exibição do meu pássaro, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma rotate em cima das imagens, ou seja, nós definimos as imagens aqui, então ele já vai ter a imagem correta do que precisa, e nós vamos usar uma função da Pygame para fazer uma transformação em um rotate na imagem que está sendo definida. E nesse momento nós vamos utilizar tanto a imagem quanto a nossa variável de definição, a tilt, que está bem aqui, perfeito? Então agora eu vou falar para ele, olha, eu quero que você faça um rotated image para mim, que vai ser igual a Pygame transform.rotate. Então aqui eu vou usar esse camarada e este daqui, né? Então agora eu defini uma variável de rotação da imagem e eu vou definir uma nova reação para ele. Então eu vou falar que o rotated image, que é a variável que eu acabei de definir, pega essa react, essa reação aqui, e define para mim que o centro, né? Ou seja, aqui nós estamos falando onde ele está agora, né? Então eu vou falar para ele, olha, ele está neste ponto aqui, então coloque ele aqui. É isso que nós estamos falando. Então, nesse momento eu vou colocar ele num eixo de x e y aqui para que eu mostre ele naquele ponto. Esta é a ideia do que nós estamos fazendo neste momento. Então eu vou falar, olha, o centro é igual a self image.get rect. Aqui em cima tá eu querendo usar react aqui nossa libzinha ali não tem nada a ver aqui não, tá? É rect nesse caso. Então aqui eu vou usar uma top left e vou dizer que self.x e self.y definir esses dois pontos, né? Ponto central. Então aqui entenda como a definição do centro, perfeito, do nosso pássaro, perfeito. Então estamos definindo isso neste momento aqui. Então agora que ele já sabe disso, né, eu vou falar para ele exibir isso, né, e aproveitar desse top left da imagem e fazer baseada no meu rotate, ou seja, eu vou usar a rotação e esse new rect aqui para saber aonde ele jogar no eixo lá entre x e y, né? Para isso nós vamos usar o in da janela, né? No caso a janela que vai ser passada do jogo, eu vou usar split rotate image vírgula new rect. Eu vou trocar aqui o nome, também coloquei react.top left, ou seja, o topo
e a da esquerda, né? Onde é que ele está neste momento. Então, isso é o draw. Isso desenha o nosso pássaro no jogo, perfeito? Então essa é a nossa ideia. Além disso, trata da questão da animação, né? Que é o que nós estamos querendo resolver neste momento. Agora eu vou definir aqui uma máscara, né? Ou seja, isso aqui é para aquele momento da colisão do pássaro. Nós ainda não vamos ver isso, né? Mas já vamos deixar aqui preparado isso. Então vou colocar aqui essa image com self e vou retornar by game.mask from surface self image. Então aqui eu só defini uma máscara. Por enquanto a ideia não é utilizar, mas já vamos deixar pronto isso para a questão da nossa colisão. E aqui eu vou desenhar então finalmente a janela, né? Então nesse momento, finalmente nós vamos criar a janela do jogo. Então aqui draw window win da janela e o nosso pássaro, o bird, né? Que vai ser passado, ou seja, tudo que fizemos para trás foi a mecânica do nosso pássaro, como ele tem que se comportar, né? Definimos isso tudo, ele já sabe daqui para trás. Agora a ideia é que a gente pegue este pássaro que vai ser criado com essa mecânica inteira e jogue ele para a janela. Então essa é a ideia. Então eu vou falar para ele que eu quero da minha classe Bird. Então agora ele já está perguntando para mim os eixos, né? Então eu vou falar para ele que é de 200 por 200. Vou definir a janela. Então eu vou colocar aqui PyGame display set mode. Então eu vou definir aqui com o que nós já fizemos, né? Nós já definimos a largura e a altura para ele lá anteriormente. Então eu vou colocar aqui win width e 8 win 8. Tá? Então aqui nós definimos a nossa janela nesse momento e vou criar aqui um run. Esse caso aqui, na verdade, deveria estar dentro da main, tá? Eu não vou tirar ele daqui, vou deixar aqui assim. E vou voltar aqui com o meu código, que seria do draw. Esse código nós não vamos perder, ele é da main, mas eu acabei definindo ele no draw, tá? Então, só fazendo esse pequeno ajuste, bg images, você pode deixar o seu comentário aqui também, porque nós já vamos utilizar. Então 0 por 0 aqui da minha janela, vou desenhar o pássaro como eu tinha explicado anteriormente na janela e dar um pygame.display update. Então aqui sim eu estou colocando o pássaro na janela e agora nós podemos continuar com a definição da janela do jogo, perfeito? Então é isso que nós vamos fazer. E um outro ajuste aqui é voltar aqui, porque este draw não pertence à classe Bird, tá? Então a Bird, ela tem a definição de como o pássaro deve funcionar. Agora nós estamos unificando a janela ao pássaro e agora, por último, nós vamos fazer o jogo rodar. Então é isso que nós estamos fazendo neste momento. Então eu vou colocar aqui defmain. Vou tirar o comentário, porque é daqui mesmo, é da main. Então isso continua, tá certinho com o que nós já vimos. Vou colocar aqui em run igual a true, que significa que eu quero que o jogo seja executado. Vou colocar um laço aqui para que ele execute enquanto isso estiver true. Vou iterar aqui nos eventos, né, que a Pygame me retornar. Então eu preciso iterar, porque ele está a todo momento aqui executando evento, né? Então eu preciso capturar esses eventos, e um dos que nós queremos aqui é quando fechar a janela, né? Porque na hora que ele fizer isso eu quero encerrar o jogo, perfeito? Então eu vou ficar iterando em evento Pygame event
e o get. Então eu vou pegar o evento e vou falar para ele, ó, quando o evento for do tipo fechado, quit, eu quero que você faça um run false. Então nesse caso eu quero que ele pare com a iteração. Essa é a lógica. E em for eu vou colocar aqui um draw window, janela e pássaro, né, que nós definimos aqui. Então aqui eu defini o pássaro, aqui eu defini a janela, né? Então é isso que nós estamos fazendo agora. Então eu estou falando para ele, olha, eu quero fazer o draw window lá, passando janela e bird, e que você junte esses dois camaradinhas. Perfeito? Aqui no pós while eu vou falar para ele, olha, Pygame, você pode fechar o kit aqui para mim e um kit para parar o processo. E por último, chamar a main. Ou seja, nesse momento eu estou chamando a função que define o que é necessário. Então, olhando aqui, aparentemente nosso jogo está ok. Nós podemos ir no terminal, executar o Python app e temos aqui um errinho na linha 89. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar procurando, e quando eu encontrar eu já retorno. Então maravilha, já encontrei aqui o probleminha. Aqui estava faltando só um sinal de igual, era só isso, tá? Então precisava colocar um sinalzinho de igual aqui no nosso jogo. Então voltando aqui no terminal, ao chamar aqui app.py, ele desenha o nosso flip. Esse primeiro vídeo aqui ficou um pouquinho longo, mas não tem jeito, né? A gente precisa falar de mecânica, de imagem, classe, então acaba ficando um pouquinho extenso. Os outros podem acabar também ficando um pouquinho, mas eu espero que você tenha curtido aqui fazer essa junção do Pygame, e no futuro, né, podemos utilizar a IA para jogar o nosso jogo. Eu aguardo você no próximo vídeo e um grande abraço.